pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Aqui a gente fala sobre vários assuntos, longevidade, qualidade de vida, bem-estar. O nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Eu me chamo Juliana, faço parte da equipe de marketing da Whey Suplementos, e aqui ao meu lado está o meu amigo. Oi, pessoal, eu sou o Matheus, sou gerente de uma das lojas da rede Whey Suplementos. Aqui na minha frente está a minha amiga. Oi, gente. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista responsável da Rede Whey Suplementos e gerente em uma das lojas também. E ao nosso lado, a nossa convidada vai se apresentar. Olá, meu nome é Lara, sou nutricionista clínica pelo UFRJ, minha especialização e meu nicho é em nutrição esportiva e vegetariana. Sou professora de yoga também e é um prazer estar aqui com vocês, essa loja Whey Suplementos que só cresce. Obrigada pelo convite, Whey Suplementos é uma grande parceira aqui em Niterói, no Rio também, eles estão crescendo e obrigada pela oportunidade de estar me apresentando também e sempre vocês, sempre muito solícito, o Matheus sempre muito solícito, todos, né, do Whey Suplementos, mas é onde eu tenho contato melhor, é o Whey Suplementos do Ingá, então lá eu vou na rede, eu vejo os produtos, ele me mostra os produtos novos, os meus pacientes também têm essa liberdade, às vezes já sai do consultório, já praticamente, já com a prescrição para saber, né, os produtos, os valores dos produtos. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, de ter, né, aceitado o nosso convite para a gente conhecer mais um pouco da Lara, conhecer sua trajetória de vida. E aí que a gente começa, né? Quem é Lara? Como começou a sua trajetória até você chegar aqui? Então, minha trajetória, minha primeira formação foi fotógrafa, eu sou fotógrafa. Que legal! Sou fotógrafa. Então, eu comecei minha trajetória como fotografia em 2004. Eu fiz na Estácio, fiz uma faculdade. A verdade foi como aconteceu tudo isso. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, eu viajava, gostava de tirar fotos. E nessa época eu malhava, a gente falava malhava, né? Não era treinar. Então, e aí um professor da Estácio, ele ia começar a dar aula de fotografia e falou, Lara, tem tudo a ver com você, você que gosta, né, de viajar. Eu até pensei ali em turismo, mas turismo fica muito, né, em escritório, não era bem isso que eu queria. Então eu quis fazer a faculdade de fotografia, mas achando que seria de paisagem, aquela coisa, né, entrar no carro conversível, aquela coisa de adolescente, 17 anos, um lenço e sair fotografando. Mas aí a faculdade foi muito rica para mim, aprendi bastante, aprendi mais lá a fotografia, não de eventos, né, que depois eu fiz, mais de moda, arquitetura, foi mais isso tudo. De arte também, era muito rico em questão de arte. Dentro da faculdade tinha, né, cinema, então eu aprendi muito também fotografia de cinema, enfim, foi muito rico, muito bom essa experiência. Depois, aí o que eu fiz, né? Depois da faculdade, eu comecei a vender realmente fotos de paisagens. Vendi muito, pegava a minha pastinha e ia vendendo, que eu trabalhava também dentro de cartórios. Por quê? Porque minha família, ela tem empresa de microfilmagem, então eu trabalhava, né, nos cartórios fazendo microfilmagem e levava a minha pastinha aí com as minhas fotografias, vendi bastante e fazia também, junto com o arquiteto, fiz algumas fotos também para compor a decoração ali do ambiente, aí fiz alguns posts também para os cartórios. Mas depois eu atuei como fotógrafa de eventos. Fiz muito casamentos, aniversários de 15 anos, infantis também, e muito realizada. Gostei bastante de fazer, e tinha os amigos também que faziam filmagens, também me chamavam, então eu fotografei bastante junto ali, né, com a empresa, né, dos meus familiares também, junto com a microfilmagem. Aí então e aí o yoga junto, né? Eu fiz também a formação de yoga, mas até então eu não queria fazer, não tinha essa intenção, né, de fazer a formação de yoga, eu realmente fazia. Eu fazia capoeira na academia e muito legal, fazia capoeira, adorava fazer capoeira. Mas uma médica que fazia capoeira comigo falou, Lara, você vai gostar de fazer yoga. Eu falei, então bora, né? Vamos fazer yoga. Experimentei. Foi paixão à primeira vista. Claro que a primeira vez, né? A gente não sabe, eu até lembro do professor, a outra esquerda, a gente não sabe muito bem o que é esquerda e direita. Por isso que eu falo que é a coisa nova, desconhecido, a gente não sabe muito bem. A gente tem que, né, com o tempo, se adaptar com o tempo, né? Tudo é prática.
mas eu já adorei, nunca mais parei com yoga. Então, mas sempre em academia que fazia yoga, né? Parei com a capoeira, me realizei, mas parei, né? Ali se concretizou. E fui sempre fazendo yoga, mas em academia. Mas chegou um tempo que eu queria mais me aprofundar no yoga, então eu fazia de manhã, à tarde, ia procurando outros professores, outros profissionais, Rio, Retiro. Me aprofundei. Aí uma amiga que eu conheci, né, no yoga, falou, Lara, vamos fazer a formação. Não era uma coisa que me despertava, que eu já estava ali na nutrição, né? Eu falei, vamos, era em Copacabana, então uma amiga te instigando também a fazer, você vai, Uma então companhia uma sempre companhia ajuda. sempre ajuda. Então eu falei, vamos fazer. É na Nanda Marga e a gente fazia com os monges. Então, assim, em questão cultural, né? Você em Copacabana, já gente do Rio todo, com os monges, foi maravilhoso em questão cultural também, de alimentação, como a gente está acostumado com um modelo de alimentação, até um tempero, e como a gente muda a nossa visão, né? Lá eles não comem carne e eles não comem ovo, são lacto-vegetarianos, né? Com iogurte e derivados de leite, eles consomem. Então, foi muito rico em questão de tempero, eles não usam cebola e alho, que pra gente, né, é uma É o surpresa. padrão, É, padrão. quando eu cheirinho de falo alho. isso, pois é. Mas tem outros temperos, e isso é muito rico, até para nutrição, né? Você fazer com cúrcuma, com gengibre, você temperar outras especiarias, né? Então foi muito rico. Eu ficava ali com ele, né? Com os monges para saber. Foi muito legal. Fiz a formação e logo já fui dando aula. Aí também teve a pandemia, que aí eu fiz também. Teve um grupo, nós éramos sócios, também fazíamos online. Depois da pandemia acabou a sociedade, mas eu continuei online. Até, eu tinha acabado, né? Porque ia ficar só na nutrição. Porque a yoga eu ia fazer minha prática, mas não dar aula. Mas aí as meninas também me pediram, falei, gente, é minha paixão mesmo, vou dar aula. Então eu dou aula de yoga online, segundas e quintas, 20 horas, que é um prazer imenso. E particular, algumas aulas que não dá tempo, né, para conciliar a nutrição. E a formação de nutrição, que foi um encantamento, que foi assim, foi um prazer imenso fazer. Eu lembro que na sala de aula eu ficava assim, babando, às vezes até me emocionava, sabe? Aí às vezes a professora, Lara, quer perguntar alguma coisa? Aí a minha amiga já sabia e falava, não, ela é assim mesmo, porque eu ficava aquela coisa, uma paixão, porque eu estava na transição ali para o vegetarianismo também. O contato, né, com os monges, conhecendo melhor, né, a alimentação vegetariana e tendo confiança, que é o principal, tendo confiança que você vai estar ali com saúde com a alimentação vegetariana, né? E eu também já tinha esse contato, né, com a alimentação vegetariana por conta dos meus familiares. Eu tenho uns primos que são vegetarianos, eles são professores de jiu-jitsu e saudáveis, né? O filho dele nunca comeu carne, então te dá uma segurança maior e você tem contato com esses alimentos. E eu gostava muito, mas nada muito forçado. Eu não gosto disso também muito forçado e super também, né, a gente ainda mais na nutrição, a questão cultural do outro, o que consome, o que não consome. Então eu sou muito aberta a isso, né, de aceitar outras culturas e outros alimentos também. Mas foi assim que aconteceu as minhas formações, né, e a transição para o vegetarianismo. É muito legal. E hoje seu público maior, seu nicho de atendimentos, é maior para o público vegetariano? Mescla bastante. É meio a meio. Mas assim, eu não fico falando muito que eu sou vegetariana, né? Tem até uma paciente que fala, você é vegetariana, mas você me prescreve carne. Eu falei, mas você gosta. Então é meio a meio. Mas acaba que o público vegetariano, eles acabam se identificando mais e me procuram. Por mais que eu, né, não explane assim, não exponha muito a minha opção, mas acaba que se identificam por conta do yoga. Então eu acabo que meu nicho é mais mesmo. É na questão, né, clínica mesmo de alguma patologia, vegetariano e às vezes no esporte também, vegetariano no esporte também, a minha atuação é mais essa. Legal. Mas assim, você explicou também essa questão da relação que você teve com os monges. Mas qual momento, assim, da sua vida específico que você sentiu mais essa vontade de ser nutricionista? Ah, legal. Foi exatamente na transição. Eu também, em relação à saúde, né? Será que eu vou ter todo o aporte, né, de Isso, pra você nutrientes? conhecer também. Para eu conhecer. Então, eu fui devagar. Como foi essa transição? Essa pergunta é excelente, Matheus. Por quê? Eu não quis deixar de comer peixe. Eu viajava bastante, ia para Ilha Grande, Paraty, e tinha lá, né, a família Caiçara, fazia aquela comida maravilhosa com aquele peixe. E eu não queria deixar de comer isso. De comer, né, me alimentar de vez em quando, eventualmente, com peixe. Até em casa mesmo, eventualmente, eu fazia. Eu
lugar aberto para isso, eventualmente um peixinho. Mas aí eu fui passando mal. Eu comia peixe, passava mal. Comia peixe, passava mal. E- Caramba. impressionante. Eu acho que eu estava muito envolvida com o yoga, que tem. Aham. No yoga a gente tem os yamas e niyamas, né? Que é a rinça, não a violência. O que que é os yamas e niyamas, né? É você cuidar de você, do seu corpo, a higiene, né? A espiritualidade e o meio ambiente também. Então são várias coisas envolvidas. Eu deixei de comer carne, não foi só por causa do yoga. Tem a questão ambiental também, dos animais. Foi quando aí eu tive meu cachorro também, aquele contato com o bicho. Ambiental a gente está vendo aí, inclusive, também, né? Então são várias questões. E as questões do Yama e Niyamas também, de não a violência, que é o ahimsa. Eu acho que isso daí tudo voltou, pode ter ficado isso aí na minha cabeça também um pouco. E acaba que é o eixo, né? É cérebro e, enfim, tudo, né? Mente, Nosso corpo. corpo, mente e corpo, exatamente. Eu não aceitava o peixe, eu passava mal. E assim, só eu passava mal. E eu ficava chateada. Você ia, né, pra prestigiar, né? Ali a família, Caiçara, com um peixinho, e eu tava passando mal. Aí foi quando eu deixei realmente de comer carne. E fui me aprofundando. Maior eu já estava na faculdade, eu comia, né, o peixe e já estava na faculdade. Então fui me aprofundando cada vez mais nisso. Aí você procura, né, receitas, você vai Netflix, tem um monte aí, né, de um monte de documentários aí, séries. Então você vai para esse meio. E como eu estava no yoga, a gente tem muitos encontros também. Todo mundo levava, né, aqueles pratos vegetarianos maravilhosos. Você tem esse contato melhor. Eu tinha um professor também de yoga que me apresentava, fazia aqueles almoços ou lanches também maravilhosos, vegetarianos, e ficava um pouco ali. Então foi isso, foi esse contato e essa segurança alimentar. Aí na faculdade eu fui vendo, né, a questão da suplementação. Acabou que você fez praticamente uma imersão nesse assunto, né? De Uma imersão. conta do Exatamente. seu desejo também e das relações que você tinha. Então acabou que uma Exatamente. coisa puxou a outra. Exatamente. Uma coisa puxou a outra. E foi indo assim, você vê que não foi aquela coisa, vou ser vegetariana. Foi aos poucos, Sim. quero peixinho, Foi e mais aos natural, poucos. Naturalmente, né? Foi muito natural. Por isso que eu não forço, não fico Sim. falando também, não tem aquela bandeira. Aham. Claro que a gente daí fala um pouco, Sim. mas Sim. não levanto essa bandeira. Eu respeito muito a questão alimentar, cultural, né? Do outro É também. porque a nutrição é muito ampla, né? Tem Muito. muita questão cultural. E a gente estava falando até mais cedo do valor afetivo também com alguns alimentos, né? Com Sim. algumas refeições também, em Vanessa, família. pior que isso é bem importante. Eu com a minha avó, minha falecida avó Julieta, maravilhosa, e fazia aqueles bifes, eu adorava, né? E de repente chegar pra ela e falar, olha, Não não vou vou mais comer mesmo. seu Eu falei, não, bife. hoje não. Eu fiquei sem coragem um pouco Aham. de falar. Ela, que A mesma coisa em Larinha? relação ao peixe também, né? Nos lugares. Eu, às vezes, eu tento até disfarçar. Não, é porque eu não tô podendo, que eu fico, às vezes... Porque também tem um preconceito inverso aí, Sim, né? sim. De achar chatinha, ser seletiva. Às vezes eu vou numas festas, eu nem falo nada, mas procuro ali a bolinha de queijo, que eu sou ovo-lacto vegetariana. Tem Sou, bolinha de queijo aí? porque você fica... Pra não ficar muito seletiva, algumas Uhum. pessoas acham frescura, né? Mas é bom respeitar os dois lados, É. né? Sim, sim. E Uma No churrasco, dica- você leva. Então, No churrasco. no churrasco, quando algumas pessoas... Resenha. Não, eu ia bacana. falar isso sobre o meu filho. Fala. Que é a dica, ele não come carne. E Ah, aí, o legal, que eu fala faço? Eu isso. dou almoço pra ele antes da gente ir pro churrasco. E levo o lanche dele pra ele comer lá. O Como meu que você avô, faz? ele não. Assim, ele comia peixe, mas a questão dele não comer carne nem frango era porque desde pequeno, quando dava pra ele, ele passava mal. Pois é. Então, assim, ele não comia, não é porque ele não gostava, é porque ele ia passar mal. Então, ele só comia. desconforto. Ele conseguia comer peixe, mas em questão também de churrasco era assim também. Tipo, ele tinha. Tinha vamos fazer outras churrasco? opções. Vamos comprar um peixinho pro seu Clese, porque. Então, E aí quando a fala- pessoa, às vezes eu levo, a pessoa já sabe também, faz um hummus ali, né, com grão de legal. bico, uma pastinha, tem uma cenourinha também. Ou tem várias opções também, no espetinho você coloca um tomate, coloca um shiitake, Uhum. coloca, enfim, e uma proteína antes, sempre bom. Em Não, qualquer é. festa é essa estratégia, né, a proteína antes para Sim. chegar. Eu... Saciado. A mãe É. fala. Não, eu ia falar que ela falou do filho dela. É muito Aham. interessante que muitas mães chegam no consultório relatando que os filhos agora não querem aceitar carne. Muitas, Olha. muito. Aí eu falo, vamos fazer então, tem uma campanha na Sociedade Vegetariana Brasileira, Segundas Sem Carnes. Aí eu coloco isso. Eu vi isso já. Que, tipo, pra quem
come muita carne e tal, começa pelo menos na segunda, né? Tipo, uma Isso. segunda sem a Escolhe um carne. dia E específico. pelo menos você diminui, né? E elas ficam preocupadas, né? Será que vai faltar alguns, né, alguns nutrientes aí? nutriente, Então, aí a gente, né, conversa, fala que é possível, sim, eu dou as dicas, as receitas, é bem interessante também. E aí agrega na casa toda, né? Todo Sim. mundo vai, quando vê, já diminui aí o consumo Sim. um pouco, principalmente de carne vermelha, né? Que a gente vê nos estudos, é que a carne vermelha todo dia não é interessante. Então, eu estimulo mais, né, o consumo de peixes, quando a pessoa consome. E é isso. O meu O namorado, ele equilíbrio, não né? O come equilíbrio. também muita carne vermelha, ele controla, porque até por causa dos rins que ele fala, né? Sim, Não sim. sei, posso estar falando Não, besteira, não, tá? não. Ele Dependendo, né? controla, ele fala, não, já comi A muita carne, creatinina não vou tá alta. comer. Isso. Lá em casa acaba que todo mundo é vegetariano, gente. Ai, que bom. Minha avó, que, né, ela já não comia carne vermelha. Ainda come, assim, né? Mas não sempre. Uhum. E acaba que o meu companheiro também, ele já não gostava tanto e agora ele acostumou e não consegue mais comer. Mas ele não gosta de falar que é vegetariano, pra não ficar. Não rotular, né? Não A rotular. Eu gente ia faz. perguntar pra você, porque realmente a pessoa tem sempre essa dúvida, né? Ah, pra vegetariano falta proteína? É um problema? interessante. Proteínas e nutrientes, E né? nutrientes. Ótimo, ótima pergunta. Então, tudo é equilíbrio, né, gente? Tanto na alimentação vegetariana ou onívora também, né? Quem consome carne. E realmente, às vezes, tem muito déficit de nutrientes. A pessoa, às vezes, fala assim, no yoga principalmente, olha, eu não tô comendo, e brócolis tem proteína. A pessoa acha que o brócolis ali tem quinoa, tem um aporte proteico também, e olha a quantidade que você vai ter que consumir, Sim, né? sim. Tem um equívoco muito grande. Então, principalmente para os veganos. É mais fácil, né, ovo lacto vegetariano, mas tem que ter um cuidado também aí no consumo de ovo e de queijo também, que acaba, que nem eu falei das festas, da bolinha de queijo, senão fica queijo, queijo, queijo também. Mas então a gente faz, né, a proteína, o que que vai ter? As leguminosas, a gente tem fontes de proteica, né, os feijões, grãos de bico, lentilha, junto com arroz aí, então a gente vai ter todos os aminoácidos para formar, né, aí a proteína, mas às vezes o volume é muito grande, então a gente tem aí, né, os suplementos, a proteína, tendo ela proteína vegana ou whey. Hoje em dia a gente tem colágeno, mas o colágeno já foge um pouco, né? O vegano já seria um outro tipo de opção. Que é a proteína vegana ou o whey suplemento para o ovo lacto vegetariano. E hoje em dia também as proteínas veganas, antigamente tinham um sabor ruim, né? O pessoal não gostava muito. Hoje em dia tem várias bem saborosas, né? No mercado está Tá crescendo. cada vez expandiu melhorando, muito. Não, né? está crescendo muito. Agora vai ter um congresso em São Paulo de esportivo e vão falar muito sobre alimentação vegetariana no esporte, crescendo bastante. Cada vez mais a gente vê as pessoas com a opção da alimentação vegetariana. Assim, também de padrão de suplemento que você costuma indicar para agregar na alimentação de quem é vegano ou vegetariano. Tem algum mais específico que você costuma indicar ou é mais um padrão para todo mundo? Não, tudo individualizado. Eu gosto de ver os exames de sangue. Primeira coisa, para não fazer cego, né? A gente sabe o que é B12. A B12 não tem fonte vegetal. A B12, na verdade, ela é bacteriana, né? Então, o que que acontece? Ali no rio vai ter, mas a gente não vai beber água do rio, assim. A gente vai ter que lavar, né, direitinho as verduras, as frutas, onde tem B12. E o animal, ele tem porque ele vai comer a grama, mas hoje em dia não se come muito mais a grama, é mais a ração, que ali vai estar suplementado e a gente vai tomar de tabela. E muitas pessoas onívoras também têm abaixo. Então, tem que fazer o exame de sangue, mas quem é vegano, se não fizer a suplementação de B12, vai ter déficit. Então, a gente faz o exame para ver. Pode ser que esteja muito abaixo. Já peguei gente vegano por um tempo, chegou no consultório muito abaixo. Eu tenho que indicar para o médico para ele fazer venosa. Porque tem que ser rápido, senão dá um problema cognitivo, seríssimo, né? Mas a gente depois, venoso, a gente fica ali no equilíbrio com a suplementação da B12, né? Que realmente tem que fazer o uso da suplementação B12, principalmente veganos, e muitas vezes também o ovo lacto também tem que fazer. Essa daí é a principal. E as outras coisas também, por exemplo, para o vegano, né, o consumo de cálcio. Todo mundo fala, e o cálcio que não vai consumir leite? Mas a gente tem aí o tahine, né, o gergelim, né? O tahine é o gergelim. Eu falo tahine porque o gergelim acaba sendo o grãozinho, então, de repente, a absorção não vai ser tão legal para despassar. Então, o gergelim, ele é concentrado. Então, fazer o uso. E, geralmente, tem que
A combinação, que é importante. Vamos lá. A gente tem que fazer o cálcio diferente do ferro, né? Em horas diferentes, em momentos diferentes, isso. Por quê? Na hora da grande refeição, a gente vai estar ali com os feijões, né? Com a fonte de ferro, não M, né? O ferro M a gente tem na carne, então esse ferro não M a gente vai absorver melhor após a gente estar consumindo aí uma vitamina C para fazer melhor essa absorção. Aí a gente coloca uma fruta cítrica após o almoço para fazer a absorção melhor desse ferro. E a gente coloca o cálcio nas pequenas refeições, nos lanches, para ter uma absorção melhor aí, né, do ferro e não implicar com o cálcio. Então, são essas estratégias que são extremamente importantes, que muitas pessoas não sabem. Por isso que eu sempre falo, gente, tem que ir no nutricionista, pelo menos uma vez na vida, onívoro ou não, tem que ir uma vez, né? Inclusive, ontem eu vi até um meme que a pessoa fala assim, quando procura pra pintar uma parede, o pintor. Ah, eu vi. Quando procura uma comida, o cozinheiro. É. Agora, pra procurar pra uma dieta, um plano alimentar, É Google, vizinho, Google, TikTok, o coach, o colega, e depois Personal. pensa no nutricionista, né? E essas estratégias são importantes. E você vê uma diferença muito grande. Ah, o meu ferro tá... Mas aí você faz isso, aí você já vê o ferro melhor, né? Você vê já o aporte do cálcio melhor. O da proteína mesmo, que não vai ter ali. Aquele plano que serve pra você não serve pra mim, né? Então... A importância da individualização, né? Tem muitas estratégias, mas após o exame de sangue que a gente suplementa para não ser cego. Vai que tá muito abaixo, tem que encaminhar para o médico. Porque o trabalho é multidisciplinar, não adianta, né? Tem que ser todo ali o acompanhamento com exames. Às né, vezes sangue. até mesmo com um psicólogo, né? Para auxiliar. É. Muitas vezes com um psicólogo. Você sabe, Associada à nutrição com a psicologia. Muitas vezes. Muitas vezes. E educador físico. Sim. E vocês também, a loja de suplementação é importantíssima, gente. Que hoje em dia só na alimentação é difícil, esse volume às vezes. Até de proteína, às vezes não dá para fazer esse volume grande de proteína. Então você vai na suplementação e vai ser muito bem-vindo. A suplementação é muito boa, sabendo escolher, né, os produtos, é muito rico. É muito importante também que a whey a gente não altera plano alimentar. O que você manda para o seu paciente comprar, né, para ele fazer a suplementação, é aquilo que a gente vai seguir. A gente respeita a prescrição. respeita a prescrição. Não, essa comunicação é importantíssima. Eu gosto de ir na loja, o Matheus sabe disso, de saber os produtos que estão, os pacientes que estão indo, o que está, né? E essa comunicação, ela é muito boa. Até agradeço também ao Suplementos, porque já sabe até as marcas que eu gosto, como eu gosto. Eu gosto de ter essa loja perto. Claro que a gente também, né, a gente tem que sugerir também outras lojas, mas no Ingá é a única loja que tem de suplemento. Então, é aquela loja que eu consigo ir acompanhar, né? E tem uma variedade muito boa também de produtos. Muito boa. Confia também, né? Todas as marcas que eu gosto praticamente, né, já estão ali. Então, é bem legal. E a suplementação muda praticamente diariamente, né? Todos os dias estão surgindo novos suplementos, novidades aí de estudos novos, enfim. E é muito legal que você tá sempre ali na loja, você tá sempre indo buscar, conhecer o que tem de novo no mercado. Porque a gente tem que peneirar, né, um pouco. A gente vê esses congressos até, tudo, né? Então, a gente vai dar uma peneirada, estuda, vê de perto qual é o produto. Muitas vezes, ele conhece melhor os produtos, né, que ele que tá ali de frente. Porque dentro do consultório não chega tudo. Não chega. Aí, às vezes, eu conheço uma marca, né, nova. Então, é bem legal essa comunicação. Às vezes já envio para ele para saber também se, enfim, a gente tem que indicar mais de uma marca. Sim. E assim a gente faz, né, e para conhecer melhor. E para quem é vegetariano e pratica esportes, Legal. tem alguma recomendação, os cuidados nutricionais que você costuma recomendar? Sim, da proteína, que é proteína, porque geralmente vegetariano para chegar ao volume é um pouco mais difícil, ainda mais veganos, né? Que não vai ter nem os laticínios e os ovos. Então, a proteína. E também tem o ômega também. No caso, a gente tem o ômega 3. A gente tem da alimentação que a gente pode ter da linhaça, que é bom triturar ela para absorção melhor do que a semente, né? E colocar num potinho, de repente na geladeira, na hora que for consumir ali, tentar não comprar ela já em farelo, né, farinha, em grão e bater. E hoje em dia também tem o ômega 3, são algas.
que é bem legal, o Sim. IDHA, que, né, para a parte cognitiva também. Então, a gente tem o EPA, né, ali da linhaça, e a gente tem a suplementação de ômega 3 com as algas também. Que é bom, né, para a parte esportiva, a proteína, e a gente vai ver caso a caso, né? Às vezes um antioxidante também, resveratrol, mas aí é para todos, né? Depende. Para todos. Mas assim, específico é o cálcio para o vegano, mas a gente falou do tahine, tem o zinco também. O zinco que, né, a fonte, tem bastante fonte animal, mas a gente tem das leguminosas, né, dos feijões, das oleaginosas também, das castanhas também. Praticamente são esses que pode ter déficit. O principal é B12, né? Como eu citei, a B12 é o principal que a gente tem que ficar atento mesmo para não ter o déficit, fazendo os exames bioquímicos. Todo mundo tem que fazer, né, eventualmente, os exames bioquímicos para não Importante. suplementar no escuro e de repente vitamina D, por exemplo, muitas, né, a população praticamente com déficit de vitamina D. Então a gente vê para saber realmente qual é a dose que a gente vai passar dessa vitamina D para também não ficar, né, suplementando demais também, e ter uma intoxicação também, que também a gente está vendo bastante, né? Sim. Muito. No escuro, chegar lá na Whey, vou querer experimentar isso. Aí eu pergunto, tem selo esse ômega? O Matheus sabe que eu sou meio chata. A creatina. Isso, não. Também é importante a creatina, principalmente para veganos, né? Porque a fonte, Sim. principalmente da creatina, é fonte animal. Então, eu gosto, né, de ter ali uns selos, né, do ômega 3, do selo IFOS, selo de garantia, que não tem metais pesados também. Isso é muito importante também, essa questão dos selos, né? De qualidade, produtos clean label, a concentração que vem em cada produto. E às vezes as pessoas realmente se suplementam sozinhas. Muito, né? Vão em Vocês farmácia sabem. Não, é Vocês Compram sabem. produtos aí Eu pego que muita são gente, assim, muito, Vanessa, que suplementa, imagino. no escuro. E às vezes chegam lá, eu tô usando esse aqui, nossa, mas esse foi muito mais barato. Então, vou te mostrar aqui a concentração. Olha a diferença de um para outro. Olha o selo de qualidade que esse não tem, esse tem. Não, e quando é concentração, até vai. Quando tá fazendo mal o negócio, tem metais pesados, então não tem nada a ver. Que também tem no mercado, tem de tudo, né? Tem. No mercado tem de tudo. Mas vocês trabalham com umas marcas bem legais, clean label, umas marcas que eu gosto. Que bom. Quais suplementos você usa no momento que você tá usando? Então, né, sou ovo-lacto, mas eu gosto, eventualmente, de suplementar ômega 3. Sem algas também. E eu ganho, né? Então, acaba que eu também acabo consumindo para saber o que eu tô passando. É uma coisa que eu consumo, assim, que às vezes, né, abro exceção, que não é só ômega 3 em algas. Então, ômega 3, eventualmente, não fico suplementando sempre. Proteína sempre tem. Eu uso whey. Também, ou pode ser proteína vegetariana, de umas marcas clean label, tem umas marcas específicas aí que eu gosto também. As mesmas que eu gosto. Eu acho que clean label, né? Umas coisas Então, mas eu sempre indico 3 marcas, né? Matheus sabe que eu gosto de indicar pelo menos 3 marcas, e são marcas excelentes. Mas é a proteína, podendo ela ser hoje em dia, como eu falei, a proteína vegana tá bem gostosa. E eu vejo ali também a leucina, né? Que são outras coisas, né? Porque muitas vezes vem ali proteína, mas a leucina a gente sabe que vai trabalhar um aminoácido que vai trabalhar melhor no músculo. Então, se a pessoa está querendo hipertrofia, a gente vai ver qual tem maior, né, a leucina. Então, eu suplemento basicamente a creatina e a proteína. São os dois. E às vezes também, né, um antioxidante, resveratrol também. Coenzima. Entra, coenzima Q10, são os queridinhos, né? Mas tudo depende para quem mesmo. Dependendo, tem que saber a necessidade da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer ou hipertrofia, mas ela tá com o intestino ruim, não tem um sono legal, então a gente tem que primeiro ver isso, né? O que a pessoa precisa? É o sono? Então o sono e depois... E automaticamente o processo do emagrecimento vem, né? O intestino, por exemplo, também. Tem que ver, é muito individual, Muita né? gente acha que a nutrição se baseia nisso, né? Emagrecimento, ganho de peso, hipertrofia, mas vai muito além, né? A gente tem que tratar primeiro o problema, né? Ali para depois resolver o que a pessoa realmente quer. A gente tá ali para resolver Resolver problema, né, problemas, Vanessa? E muitas... não é... Mas é E a verdade. solução, às vezes você dá o papel, você está dando problema para a pessoa. Às vezes só a orientação, escutar tudo isso, a pessoa já vai fazer, né, melhor, não vai colocar o cálcio junto com o ferro, vai modular melhor. Senão você vai dar um problema, a pessoa cheia de coisa, mais um papel tem que fazer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O que você tem que fazer? Olha,
a loja de suplemento. Tem aqui também, se você precisar de um congelado. E você tem que dar as soluções para as Você vai pessoas. ajustando, Ajustando, o comportamento ali da pessoa. Eu tenho também parceria com o educador físico, se precisar de assessoria. Legal. Né? Eu tenho uma parceria, minha irmã é esteticista nos Estados Unidos, então a gente trabalha muito junto, eu trabalho também online. Então a gente não pode dar trabalho para a pessoa. Então esse trabalho, né, muitas vezes eu indico até assessoria também, até a pessoa está nos Estados Unidos, tem uma assessoria também com o educador físico, que isso daí que enriquece, tem que ser o trabalho multidisciplinar mesmo. Legal. Tipo, também falando assim da questão da parte psicológica também. Vocês falaram que também pode entrar a questão do psicólogo, nessa questão de nutrição, enfim. Como que você acha que a yoga, que você tem uma intimidade assim grande, pode ajudar nessa questão de ter um equilíbrio mental, Muito, respiração, se Muito bom. conectar realmente com a questão da refeição, o que comer, quando comer, as combinações perfeitas assim, individuais para cada um também. É atenção plena, né? Como é importante ter uma atenção plena na hora de comer. Isso daí a gente geralmente indica bastante da pessoa sentar. Hoje em dia, com o celular, a pessoa nem percebe que comeu. Acabou de comer, ainda tá até com fome, porque ela não percebeu. Então, da atenção plena, ela percebeu o que ela tá comendo, qual é a composição ali daquele prato. E isso também é yoga, né? A questão da atenção plena, de você parar, de você dar aquela acalmada na sua cabeça também. Porque é 24 horas. Ter aquele momento específico. Ter aquele momento específico de acalmar, um frescor na mente mesmo, de você não estar com o celular, de você escutar a sua respiração, né? Isso daí é essencial. Mastigar, né? Direito. E isso vai para tudo, tudo. né? Isso vai para tudo. Para tudo. Aí você tá com a pessoa realmente ali com a pessoa também, né? E na alimentação reflete muito. Mas o yoga, ele ajuda muito na questão do sono, na questão da ansiedade, que a gente vê hoje no consultório, a maioria tá com ansiedade. Você não diz que a pessoa tá, mas a pessoa tá ansiosa, porque é tudo, né, muito rápido. A gente está vivendo nessa fase de ser tudo muito rápido, instantâneo. O celular tá ali, a pessoa não para, porque tá tudo, o trabalho dela tá ali, tá tudo ali. Então, o yoga é o momento que você vai deixar o celular, você vai se escutar, você vai se movimentar, vai escutar, vai ver, vai se conectar com a sua respiração, né? Porque a gente nem percebe como está a minha respiração. Você não percebe, então você vai controlar a sua respiração, porque a gente realmente não controla a nossa respiração. Se desconectar com o externo e conectar com o interno. Isso, se conectar com o interno. E a gente vê que o yoga, ele trabalha também as nossas glândulas, então ele é muito mais do que, né, um simples exercício, é milenar, e a gente vê uns efeitos bem legais também, em pouco tempo. Quando eu posso marcar minha aula experimental? Amanhã. E eu também sou super. E a gente pode fazer também um evento, porque vocês também participam do evento. A gente até pode falar sobre isso, mas é online. Vocês são super convidados, todos vocês são convidados. Eu já vi um documentário que era Hermógenes. Hermógenes. Caraca, ele era muito velhinho, ele simplesmente conseguia se levantar, se desdobrar. E a história dele é bem legal, né? Ele doente fazia no banheiro. Sim, é bem legal isso. Cara, muito maneiro. Eu até me inscrevi lá no negócio que o filho dele faz agora, mas acabei deixando bater. Quando eu foco numa coisa, eu fico... Não, mas eu vou te chamar. Eu vou te chamar pra fazer. É segunda e quinta, às 20 horas, online. E tem os eventos, né? Nutrição. Os próximos eventos estaremos lá, então. Os eventos, a gente teve a terceira edição, né? E vocês participaram de todos os suplementos. Mas o próximo a gente vai estar lá. Não, Então, teve um no Bosque dos Eucaliptos, 2, né, no Bosque dos Eucaliptos, e teve um no Rio. Também atendo gente no Rio. E por conta da pandemia, a gente não se conhecia, né? Não conhecia as alunas, então também fiz no Rio. E, gente, é uma delícia, né? É num lugar, a céu aberto, na natureza, todo mundo unido. Aí ali a gente tem suplementos, a gente fala de nutrição, tudo na prática, né? O yoga na prática, a suplementação na prática. Então a gente tem outros parceiros também com alimentos, suplementos, que a gente faz sorteio, degustações também. É bem gostoso. Bem Vou fazer uma brincadeira aqui agora. Sabe qual a posição do yoga que é a melhor?
Qual? Aquela que você tá deitada assim. Ah, tem uma blusa, né? Eu só vim pro Shavasana. Eu quero comprar pra entregar, só vim pro Tá Shavasana. deitada só respirando. Aí hoje em dia tá assim, não posso, tem o yoga, eu quero comprar essa, minha cara, né, Matheus? Muito bom, gente. E uma pergunta. Você oferece suas consultas também com combinação com yoga? Sim, Legal. porque tem Como muito a ver. Eu funciona? queria que todo mundo fizesse, né, ir na consulta e fizesse yoga, mas nem todo mundo quer e eu deixo muito livre. Porque às vezes é a pessoa que se encontra em outro esporte, né, outro não, porque yoga não é esporte, mas enfim, Uma em outra outro atividade movimento, movimentação. em outra atividade, mas eu tento colocar. E você vê uma diferença, assim, muito grande quando a pessoa mescla os dois, em questão da ansiedade, do sono e do corpo também. Uma aluna tá fazendo e ela falou assim, Lara, nossa, eu abaixei para amarrar o calçado, que ela tava com dificuldade, como eu tô melhor. E, gente, isso daí... Coisa É, mágica. satisfação, Pô, né? muita satisfação. Então a gente vê realmente na prática, não é você chegar em uma aula que já vai, não é assim, né? É a prática. Não é você. Às vezes a pessoa quer muito aquela postura, né? É muito além daquilo. No princípio a gente quer a postura. Mas depois a gente vê que o principal é sentar e meditar. A gente tem os asanas são as posturas para a gente conseguir sentar em meditação. Porque isso é muito difícil. A gente fala que é mente de macaco, porque fica aquela mente, né? Eu não consigo parar minha Então, mente. não, todo mundo, tudo é trabalhado, tá vendo? Eu sou um pouco, às vezes eu tô um pouco agitada, mas eu adoro. Falou em meditar, falou, eu vou pro meu lugarzinho, sabe? Aquele lugarzinho seu, que é muito gostoso. Então, quando você conhece esse lugar, é maravilhoso, né? Pra você ficar um pouquinho, depois eu volto. Às vezes você tá com alguma coisa na cabeça, sabe? Aquela coisa chata, você vai ali depois e fala, cara, por que eu tava na cabeça chata? Não é sempre, né? Mas, o que eu tava? Você esquece. Porque você entra e você vê que aquilo não tem importância. Você colocou uma importância naquilo que não tem e te consome. Às vezes eu fico brigando com meus pensamentos. Tô pensando uma coisa, eu penso uma coisa ruim, eu falo, cancela, pensamento negativo, Cancela! Pensa no Eu bolinho. Não, bolinho não. Mas assim, tipo isso. Para. Depois vem de novo e falo, coisas boas, graças a Deus, amém, obrigada pelo dia. Tipo, Gratidão. isso na minha Gratidão. cabeça. Isso é uma confusão. Como a gente precisa desse momento de Sim. acalmar a mente. Então, e a vida nunca tá ganha, né? Não. É todo dia trabalho, todo dia, né, treino. Tem que treinar lá o glúteo, senão não fica legal. Todo dia a cabeça. É todo dia. Eu faço yoga 20 anos, né? Não parece. Aí, tô brincando. Então, é todo dia. Se eu parar, se eu ficar sem né, o yoga, eu acho que eu nunca fiquei, gente. Uma semana não dá, né? Uma semana não. Mas um tempinho sem, você já muda, total. Não só o corpo físico, como a mente também. Eu realmente preciso. Legal. Você contou que faz atividade física desde bem jovem, né? Bem jovem. Foi alguém que te levou? Você foi sozinha? Não, eu sempre adorei, gente. Eu ficava olhando aquelas meninas fazerem, né, ginástica, eu sempre achava o máximo movimentar o corpo. Eu adoro movimentar o corpo. E tem um agravante da minha mãe, que ela teve AVC, né, com 33 anos, muito novinha, né? Muito nova. Então ficou com o lado esquerdo paralisado. Eu acho que isso tem a ver, a questão da genética. Você vê que uma pessoa não pode andar e você tá andando, você agradece aquilo. Eu lembro na esteira, correndo, agradecendo que eu tava ali. Então, isso daí ajudou. E eu nunca mais parei de fazer exercício. Aí, com 16 anos, eu comecei a fazer exercício, né? E 18 anos que eu já entrei no yoga. E fico, né? Fazendo cada hora. Cada hora a gente faz uma coisa que não dá pra fazer tudo. Não dá pra fazer Foi remo. capoeira. Capoeira ficou, me realizei. Eu era louca. Mas você começou com a capoeira? Não, comecei com musculação. Musculação. Aí depois foi pra capoeira. Capoeira, junto ali, porque a capoeira tinha uma questão do pessoal sair, né? Não era só na academia, mas eu era da academia. Eu queria ficar ali na academia, entendeu? Eu gostava, até me fazia bem, fazia direitinho, mas eu queria ficar ali. Então eu me deixei, me realizei. Agora o yoga eu nunca mais. E Você fui hoje buscando. pratica quais exercícios? Você treina, musculação? Musculação. Corridinha, nada demais, mas gosto de fazer uma corrida ao ar livre, pé na areia, a gente botar ali o terra, entendeu? Desacelerável, o mar, Matheus sabe A que eu localidade ali também ajuda, né? Ajuda. A paisagem, o ambiente. Gente, tem que dar uma olhada no mar, uma acalmada, é um yoga também isso, né? Porque o yoga é você contemplar também. O yoga não é o tapete, gente, é além, né? E é todo dia aquela história. Né?
Mas já fiz também remo, já fiz outras coisas. Mas atualmente, Legal. é. Já tentou de Já várias... fiz de Já tudo. experimentou Já. todas as E se opções. desse, eu faria Ai, tudo. jamais. Mas é só musculação, corrida e yoga. Tá Mas eu ótimo. gosto de dança, É. já fiz dança, gosto de remo, mas não dá pra fazer tudo. Alguém É. tem que trabalhar, né? Aí, em algum momento. É. E na questão, né, da nutrição yoga que eu sempre coloco, que a Ju Uhum. perguntou, sempre tento estimular, olha, é possível pra você, se não for o yoga, faz outra atividade física, sempre estimulando a atividade física. A maioria dos pacientes vem já fazendo algum exercício, né? É. Mas se não fizer, a gente estimula até pra fazer mais também, né? Uhum. Hoje em dia, você vai em qualquer profissional de saúde, ele vai perguntar se você tá fazendo atividade física. É É. verdade. É. Eu atendo sempre perto, eu atendo em Niterói, Botafogo e online. São esse que, né, também é assim. Que eu... Quanto tempo geralmente dura as suas consultas? Ah, você tá vendo que é bastante, Vânia? Você percebeu? 2 horas, gente. Ainda mais na primeira consulta, 2 horas. Não consigo menos. Não dá. Aí na segunda consulta, a gente vai para 1h30. Na terceira, às vezes, uma, que aí a gente já. Já fez a anamnese É. ali, Já fez, já ajustou. sabe o E a gente está se comportamento. comunicando ali, né, pelo WhatsApp. Eu deixo sempre. Porque eu tenho um modelo de acompanhamento de 3 meses ou então avulso. Então, no acompanhamento, eu estou ali acompanhando mesmo. E vou vendo cada paciente de um jeito. Tem uns pacientes que são mais intensos, é ali. Tem outros que gostam mais de liberdade. Mas sempre deixando autonomia, né? Porque a gente quer levar autonomia. Eu observo que a gente leva autonomia mesmo, que a gente não leva só para o paciente, a gente leva para casa do paciente. Que nem eu falei da mãe com o filho, que é vegetariano. Tem muitas vezes, esses dias foi uma paciente que falou que o marido dela, casada há 40 anos, que o marido dela não comia verduras, né? Não comia salada, que agora tá comendo. Olha só, gente. Que bonitinho, né? Você dá uma dica, coloca um gergelim, coloca um molhinho. Ele tá comendo, tá gostando. Outro dia ele falou, não vai ter saladinha? É muito legal. Então não é só pra pessoa, é pra casa e quem tá em volta da gente, familiares, amigos. Eu sou meio apaixonada, né? As pessoas estão buscando muito mais saúde e longevidade, Tá. né? Depois da pandemia, Principalmente. tá vendo que o que adianta trabalhar e não ter qualidade de vida, né? Então tá equilibrado isso. As pessoas estão vendo a importância mesmo pra saúde. Você falou também essa questão de contato assim, com a família. Você também citou a parte da sua irmã, que tem uma clínica de estética lá nos Estados Unidos. Você falou que tem parceria também. Sim. Como é que essa questão de você atender também essa clientela mais internacional? Como é que é a diferença? Se tem ou não? Se é Não, mais ou tem menos a mesma diferença. A gente coisa? acha que Cultural, né? a gente acha que os suplementos de lá é tudo maravilhoso e não, aqui tem mais critério. Caramba. A Anvisa impressionante, né? Lá é mais solto. Então tem que fazer essa pesquisa, né, internacional. Acaba que eu tenho essa comunicação boa com ela me traz também. E muitas vezes também incentivo, né, sempre incentivando na questão do exercício físico e também aí eu indico também para fazer assessoria aqui do Brasil, fazer assessoria online para lá e dá super certo, gente. Fazendo online também. Aí a pessoa vai lá na estética, faz a drenagem ou o tratamento estético que ela achar melhor. Eu faço o acompanhamento nutricional e indico também um educador físico. Mas são outros suplementos. Aqui a gente acha, Brasil. Quando alguém fala Brasil, fala, gente, é porque essa pessoa não tá sabendo direito. Porque aqui tem muita coisa boa, entendeu? Sim, Muitos sim. suplementos bons, tem critérios melhores do que lá fora. Lá fora não tem muito. Eu fico muito mais atenta lá fora do que aqui. Aqui a gente tem selo, lá é tudo mais, mais solto. Você já tem uma confiabilidade Isso, maior. isso, bem maior, bem Você não maior. precisa ser tão mais restrita, assim, com alguns suplementos. Aí lá eu tenho umas 2 marcas que eu gosto mais de suplementar, mas não deixo muito solto, justamente por causa dessa fiscalização. A gente não sabe muito bem o que tem ali, tá? Então, a gente não pode ficar com essa, Brasil não. O Brasil tá bem legal. Bom, né? Nesse sentido, Não, tá, né? bom. E conta uma história, você tem algum caso bacana que você queira aqui contar pra gente, de uma história legal, de algum Uma história de Algum sucesso, caso assim, marcante. um caso marcante. Marcante, inusitado, de sucesso. É, Aí, o que- conta aí. é, com os experiência. pacientes. Isso. Essa questão que eu falo do emagrecimento que a pessoa chega, ela acha que é isso. E ela vê que mudou a vida dela para qualidade de vida. Sim. Vê que na família dela, como mudou, essa que eu tô falando da casa dela. Sim. A gente não imagina que 40 anos
e depois ele vai comer carne porque veio na sua consulta. Isso é um prazer. Ah, tem engraçado assim, às vezes a pessoa fala, ah, isso certinha, tal. Eu atendo, né, a esposa e o marido da esposa. Aí eu perguntando, gente, o que que é então nesse planejamento que não tá, né, não tá ajustado. Eu falando com ele, é porque ele toma café o dia inteiro no trabalho e coloca açúcar. Ele toma um café bom em casa, não coloca açúcar, mas no trabalho o café, né, não é tão bom assim, é meio amargo, por isso que eu até falo do café depois, até posso voltar nisso. E ele colocava açúcar, aí ela me falando, né, nossa, tô com ele há não sei quantos anos de casado e não sabia que ele tomava café com açúcar. Então, assim, a gente descobre cada coisa no consultório, que é muito legal. E a questão também, eu atendo, né, o sexo masculino e feminino, e a questão às vezes do homem também, como não se abre tanto também, com outros homens também, né? E chega lá, eles querem uma vida saudável, eles querem também ser ouvidos também, eles querem essa troca e não tem muito um com o outro. Eu acho isso interessante também, como todo mundo, a gente tem que olhar para todos, né? Mulher e homem. Hoje em dia a gente fala, que eu acho muito legal, né? Na questão da mulher, né? A nutrição feminina, a nutrição da mulher, que fala muito, mas a gente não fala muito do homem. Eu acho que é bom falar dos dois, porque todo mundo precisa de saúde. Quando a gente fala em saúde, é na casa, para os dois. Não adianta só tratar de um lado e do outro, né? Verdade. Isso daí. Nossa, muito legal. Mas se eu pensar numa história, porque tem muitas, né, gente? Imagino. eu falo. Algum presente engraçadinho, que você lembre? Já ganhou verduras, legumes de alguém? Ah, isso eu Toda hora, não, né? isso eu ganho Nutri. Aí tem um pepino, olha, hoje tá, cadê? Você fez o que com esse pepino? Enfim, você fez o Calma aí, gente. A quinta série. Por que fui falar pepino? Fala Mas outra. é porque isso foi engraçado, gente. Sim. Mas por que eu vou falar outro? Não é, mas... Pode falar. Mas é isso mesmo. Não. Então, mas tem muita coisa legal. Mas você vê a melhoria, isso daí é encantada. Eu sou encantada, eu sou apaixonada pela profissão. O que você mais gosta na sua profissão? Ajudar as pessoas. Ajudar, sim. Você vê que ajuda não só a pessoa no emagrecimento, né? Realmente na qualidade de vida, melhorar essa qualidade de vida, né? Você ajuda a pessoa a fazer mais exercício, andar na praia, que eu falo muito do terra. Para o paciente todos eu falo, gente, ainda mais que é do Engar, assim, quando é loja, não sei onde mora, vai, dá uma volta ali na orla, coloca o pé na areia, o terra ali, para desacelerar. Isso tem estudos, né? Não sou eu que estou falando, não é. Isso daí tem estudo. A gente vê hoje. Até eu falo muito da Blue Zones, né? Das zonas azuis que estão se falando muito, né? Sim, aquele documentário da Netflix. Tem da Como Netflix. Viver aos 100 anos. Isso daí. Juliana dos documentários. Não, mas é legal. E isso é artigo. E isso Muito. daí é uma coisa séria. Tem estudos muito E você sérios, vê- né? Eu gostei de um que é os velhinhos, nesse lugar, né? Eles viam muito, porque olha que loucura. Era ladeira. Então eles caminhavam essa ladeira. Legal, Então, tipo, Ju. olha o exercício que eles faziam. no sim. dia. E é um movimento, não é necessariamente movimento. você tá na academia, que a gente vê muita gente também na academia que não tá legal, porque só tá ali igual um Exatamente, ratinho, exatamente. não pega uma luz. Então é um movimento. Claro que a academia vai ajudar, mas o Sim. principal é o movimento. Alimentação, movimento, espiritualidade, que também se fala muito, Sim, não é com você ter certeza. uma religião, é você se conectar. Sim. A meditação é. A Sim. meditação você faz um relaxamento, às vezes equivalente com um sono profundo. Isso são estudos. Quando você realmente entra, né? De um dia para a noite, né, gente? E também a gente vê a questão do apoio familiar da sociedade também, né? Como é importante. Isso que é da Blue Zones que leva a qualidade de vida. Que a gente fala longevidade, mas com qualidade de vida, não é você Sim. envelhecer Deitado na cama. deitado na cama, com alguma patologia, não é nada disso, né? Eu fiz até, eu nem citei, mas o meu trabalho final da especialização na UFRJ foi sobre nutrição na doença de Alzheimer. Né, a gente está falando aqui em longevidade também, como os suplementos também, né, são importantes, a questão do ômega 3 que eu falei, DHA, a B12 para a questão cognitiva também, só para pincelar um pouquinho aí também sobre isso, como é importante. Fala um pouquinho aí sobre isso. Sobre... Você também, quando você costuma ir lá na loja, você também fala muito da sua avó. Ah, sim. Que às vezes também compra alguns suplementos que até você divide Isso. com ela, tipo... Você costuma também
trabalhar com indicação de suplemento para idoso específico? Qual que você gosta de indicar? Qual que você acha mais essencial para essa questão? O idoso, a questão é realmente de constipação, né? A prisão de ventre no idoso tem muito. E se o intestino não está funcionante, você vê como afeta também o cérebro, né? Estão alinhados. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Então, às vezes, o que eu posso fazer? Vamos ver como está o corpo da pessoa. Tá dormindo bem, tá funcionante o intestino, então a gente vai modular isso. E quando a gente ajuda no intestino, a gente vê que melhora ali na cabeça. Até para absorver melhor os nutrientes, com certeza. a falta dele. Exatamente. E todo esse estímulo também, tá tendo que a gente, na doença de Alzheimer, por exemplo, o que a gente tem que estar fazendo? Sempre estimulando o cérebro. Mas não aquilo, às vezes a pessoa, é escritor, o cara, mas é estimulando com coisas novas, sempre estimulando com coisas novas, não aquilo que você já domina. Sim. Já domina o yoga, já domina a nutrição. Já tá bom? Não, a vida nunca tá ganha, aquela história que eu sempre falo, né? Tem que estar sempre que nem na nutrição. Tem que estar sempre estudando. Não adianta. Aquele que para, né, a gente conhece alguns nutricionistas e médicos, infelizmente, que não se atualizam. E você chegar lá, não conhece dos suplementos que podem ajudar. Então, fica parado. A gente tem que estar indo nos congressos, tem que estar indo na loja, tem que estar fazendo peneirando tudo isso para saber o melhor. O que eu posso ofertar melhor para o meu paciente, né? É uma profissão que não vai parar de estudar. A gente estuda para sempre. Não, para sempre. Para sempre. É estudar, peneirar e artigo. Ainda tem isso, que não é a gente não é papagaio. Então, a gente foi no congresso. A gente vai peneirar o que tá ali, vai para artigos, ver, né? É assim que funciona, nunca parar. E cada paciente é de um jeito. Às vezes tem que estudar o caso do paciente, que às vezes vem uma patologia que você nunca viu na vida. Fiz nutrição clínica, mas a gente não vê tudo, né? Às vezes o que é bom para um é bom para outro. Sabe uma coisa? Como cada um é diferente. Vai viajar, né? 2 companheiros. Às vezes um tem prisão de ventre e outro fica com diarreia. Então, não, às vezes tem essa diferença de diarreia e constipação e prisão, comendo a mesma coisa e a mesma quantidade. Porque cada um é único. Caramba, verdade. E às vezes até mesmo 2 pacientes com a mesma patologia, porém cada um com alguma condição diferente ali até mesmo um com quadro diarreico, outro com constipação. Tem a questão que às vezes eles têm a mesma patologia, mas um tá acima do peso, outro tá abaixo do peso. Isso. Então são assim, casos muito diferentes. Muito diferentes. Quer ver uma coisa? Eu passo a creatina, né? A creatina. Aí às vezes a pessoa não tá dormindo bem e a creatina a gente não sabe que não é pro sono. Sim. Mas a pessoa fala, nossa, comecei a dormir melhor. Então, às vezes, pode ser realmente déficit daquele, né, suplemento e ajudou. Ou, às vezes, também a gente sabe que tem aí também o efeito... Placebo. Obrigada. O efeito placebo que existe demais. Então, são várias questões, né? São muitas. Você falou da sua conexão também com a natureza, que é bem forte. Como essa relação influencia o jeito que você trabalha, que você orienta seus pacientes? Então, essa conexão para mim é bem importante, que a gente faz parte de um todo, isso é fato, né? A gente vê aí a questão do ambiente também, se estiver ruim, como prejudica a gente. Então, eu sempre, como eu falei, sempre tento colocar para ele se conectar, porque a nutrição não é o seu planejamento alimentar, e vai além. Hoje em dia, quem dá só o planejamento alimentar não é isso, vai nutricionista para estimular o exercício, o contato com a natureza, porque isso também é nutrição. E assim é o yoga, né? São os dois. Então, o meu contato com a natureza, ele é muito positivo, me faz muito bem, e eu tento passar isso também pros pacientes. Eu sempre tive esse contato com a natureza, meu pai tinha um sítio, então eu venho, né, eu criança, ficava muito nesse sítio, aquela árvore que eu brincava muito na árvore, tinha ali também as plantações também, então me fazia muito bem, e eu sempre gostei de acampar também. Eu gosto de acampar, esse contato com a natureza. E já ficando mais velha, às vezes a gente quer mais uns luxos. E é bom também. Mas o contato com a natureza é importantíssimo, como a calma, né? De eu falar realmente o pé na areia, como dá ali o terra, né? A gente realmente sente na hora desacelerar. Até escutar também o som do mar, o som da cachoeira, como faz bem. O banho em si, né? Eu acho que alguém perguntou, eu falo, eu adoro tomar, porque relaxa. Então, a gente observar essas coisas para desacelerar também, né? Não só estimular, porque o tempo todo estímulo. O que faz também para eu ficar bem, né?
Então, eu estimulo bastante o contato com a natureza, sim. Fazer coisas, né, pegar a luz do sol, fazer coisas externas também, estimulo bastante. Legal. Então, agora, se você tem algum recado final, assim, que você gostaria de passar, abordando mais ou menos tudo que é você como profissional e também como pessoa. Se conectar com a natureza, de alimentação, o que você gostaria de deixar de recado, assim, final? Então, eu gosto sempre nas palestras de começar e terminar também com uma atenção plena da respiração. Não chega a ser uma meditação em si, que a gente, né, tem que se preparar um pouco, mas uma atenção plena. Eu acho bem legal as pessoas se conectarem com isso. Eu posso terminar aqui, né? Posso terminar aqui com a Pode. atenção plena de fazer Vamos. aqui Fazer um uma pouco. atenção plena. E é basicamente isso, tudo equilibrado também, não é nada terror, né? Nutricional também, o equilíbrio também não é o que você pode. As pessoas muitas vezes chegam no consultório falando, eu tirei isso, tirei aquilo. Às vezes não, coloca tudo isso e vai devagar, né? Vai inserindo frutas, alimentos orgânicos, se puder, nem sempre dá muito, né? Para colocar os suplementos, certo? Tentar, né, investir no nutricionista, pelo menos uma vez na vida, para entender melhor. Essa que eu passo isso. E o contato com a natureza também. Mas e a questão do exercício? Cadê? Vamos fazer um Vamos. pouquinho. Vamos fechar os olhos. Pode deixar a mão sobre o joelho. Isso, deixa a palma da mão para cima. Fecha os olhos. Relaxa a testa. Relaxa o maxilar. Deixa a língua no céu da boca. Deixa o foco no meio da sobrancelha. Você inspira pelas narinas profundo, expande o diafragma, a barriga vai lá na frente. Exala profundo pelas narinas, deixa a exalação longa. Exala todo o ar. Novamente inspira pelas narinas, expande o diafragma. Exala, retorna. Mantenha um minutinho assim, observando a sua inspiração e exalação, acalmando a respiração, batimento cardíaco. Isso, faz mais uma inspiração e exalação. Tenta permanecer com os olhos fechados. Vamos levar as mãos unidas em frente ao peito. E vamos emanar um mantra, um puxante, som da paz universal. Inspira pelas narinas. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres sejam livres e felizes. Que meus pensamentos, palavras e ações contribuam para a felicidade de todos os seres. Namaskar. Leve as mãos entre a sobrancelha, entre o peito, e que a gente siga em paz. Muito obrigada pela troca. Obrigada. Fiquei tão tranquila, gente, tô que mais teve uma hora que eu também, achei né? que eu ia cair. Eu tô. Sabia? E foi uma Você sente coisa a conexão com a bem, né? respiração. Esse foi bem, que geralmente, né, a gente faz, às vezes com a mão mais acima, como eu estava sentada, só foi para dar uma... Só para dar uma Bota a sentidinha. mão aqui no coração, você fica. Um contatinho Sim. com você, né? Pro meu mundo, vou me abraçar, né? E Sentir uma... respirar. Eu tava assim barriga. até vim pra cá, Respiração porque eu falei assim, difícil. meu Deus, eu vou cair. Eu ia fazer pelas narinas invertidas, mas aí depois, num outro. Tá, Vamos, no outro agora. momento. vamos no Vamos próximo. no outro. Mas é isso, Lara, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter passado um pouquinho sobre a sua vida pra gente, trazer
mais conhecimento sobre o seu trabalho também, sobre a sua vida. A gente gostou muito. Ah, eu eu falo por amei. todos. Com certeza, Eu com amei, eu amei. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela troca de sempre. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece também sua parceria, ter conhecido mais da sua história, de toda essa trajetória aí de vida. É bom, né? A gente se conecta mais, sim, né? Bem sim. legal. Obrigada a todos vocês. É isso, obrigada a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigada, muito Isso aí. obrigada. Até a próxima. Até, teremos uma Aos próxima. eventos também. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube também temos outros podcasts. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Qualquer coisa, meus atendimentos em Niterói presencial, em Botafogo também presencial ou online. Tá Isso bom? aí. Sigam a Lara. Sigam a Lara. Beijo, Nutri tchau. Lara Lumbre.